Ok, muito bem. Vamos agora começar a nossa videoaula do tema 11 do curso de oficina de modelagem e simulação computacional. Nós vamos falar hoje sobre interpolação, né? Com o emprego de splines, né? Ou seja, a ideia é a gente tem um conjunto de pontos, né? Certo? Conjunto discreto de dados de um experimento, tá certo? Pode ser, por exemplo, uma imagem bidimensional, os níveis de cinza, os níveis de cores numa imagem, tá certo? E você tem um conjunto de pontos e você quer passar uma curva suave por esses pontos, né? Por que isso? Bom, tem algumas possibilidades, né? Por exemplo, você pode querer criar uma função que possa ser diferenciável, né? Você pode querer integrar essa função, modelo que passa por esses pontos aí, né? A compressão de dados, por exemplo, é feita com interpolação, né? Você tem uma matriz bidimensional de pontos, tem muitos pontos, então você usa funções interpoladoras com um conjunto menor de parâmetros para representar aquele conjunto de dados, aquela imagem ou aquele sinal, né? Então a ideia é essa, a gente tentar, certo? Tem um conjunto de N pontos, vamos dizer que você tem uma lista, né? De N mais um ponto no caso, certo? Então o primeiro ponto é numerado de 1 até o último N mais 1. Então você tem aí um intervalo, né, etc. Você vai ter aqui N intervalos. Quando a gente faz essa enumeração de N mais 1, você fica aí com N intervalos, né? Você tem então N mais 1 pares de pontos, né, uma lista contendo as coordenadas, os pares XY, e a gente pode passar uma curva contínua, né, ou com derivadas descontínuas ou derivadas contínuas, né? Então, a gente pode fazer uma spline linear se você, entre cada dois pontos, você usa um polinômio com dois parâmetros A, N, B, N, né? Uma função linear de x, certo? Ou seja, você vai usar, isso aqui aqui no caso seria o primeiro polinômio, P1 de x, tá certo? Aqui seria o segundo, né? P2 de x. Aqui é o nésimo polinômio, né? E aqui você tem o último polinômio, que é o Pn maiúsculo de x, tá certo? E que isso aqui é o ponto de coordenadas xn mais 1, tá certo? Então você pode, por exemplo, usar um spline linear, né? Mas com isso você vai ter descontinuidades nas derivadas dos polinômios vizinhos, né? Certo? Você vai ter continuidade da função, mas vai ter descontinuidade de derivada, né? Isso é o que acontece. Você pode usar, por exemplo, uma spline quadrática, ou seja, os polinômios que interpolam os pontos em cada intervalo são funções quadráticas de x, certo? Você tem aí três parâmetros, a, n, b, n, c, n, né? Nesse caso você vai ter primeira derivada contínua, né? Mas a segunda é descontínua, certo? A primeira derivada gera uma função linear, certo? E a segunda derivada gera uma função constante, né? Então, e esses valores não vão ser especificamente iguais para polinômios vizinhos, né? Finalmente tem um outro tipo de spline, que é a spline cúbica, em que você tem aí 4 parâmetros, A, B, C, D, para cada polinômio, né? Tem N maiúsculo vezes 4, né? 4 N parâmetros, que precisariam ser determinados, né? E daí você pode, com isso, ter primeira derivada e segunda derivada contínuas, né? Certo?
É claro que você pode usar polinômios de ordem superior e você vai ter derivadas de ordem, se você usar um polinômio de ordem n, né, você tem até n-ésima menos uma derivada contínua, certo? A gente vai aqui só descrever o procedimento para splines cúbicas, né, que já resolvem uma grande classe de situações, certo? Mas no matemática você pode ter interpolação embutida, né, até ordem 9, né, nona ordem, certo? Bom, a gente vai apenas mostrar como determinar os coeficientes desses polinômios, né? E o princípio básico é simples, né? Basta que os polinômios forneçam o valor correto do conjunto de dados, né? E a gente emenda, tá certo? As derivadas, né, das funções, tá certo? Até a segunda ordem, né? Então a gente vai escrever especificamente que o n-ésimo polinômio ele vale a n-ésima coordenada mais são cúbicos, né? Então é um polinômio em x menos xn, pode ser sempre escrito assim, né? X menos xn ao quadrado, x menos xn ao cubo. Aparece aqui os coeficientes b, c e d. Então são 3 parâmetros, porque isso aqui é conhecido, a altura, né, do ponto, a n-ésima coordenada. Então, vou fazer um desenho simples aqui, tá certo? Aqui está um dado ponto, né? Xn, yn, que você tem xn mais 1, o valor yn mais 1, né? E aqui tem esse aqui a gente não sabe como é que vai ler, mas a gente vai fazer um polinômio, tá certo? Que vai emendar com o próximo polinômio de forma contínua, com derivada primeira e segunda contínuas. Esse aqui é o nosso Pn de x, né? Então o que a gente está dizendo aqui nessa nossa formulação? Pn de x é a coordenada yn mais um an, né? Mais um bn, aliás. Mais um bn. É bcd os coeficientes, né? São b, c e d. X é um ponto na curva, né? Menos xn, mais cn, x menos xn ao quadrado, mais dn, x menos xn ao cubo, né? Ou seja, Pn de xn, né, vale yn, né? Pn de xn mais 1 vale yn mais bn xn mais 1 menos xn. A esse número a gente vai dar a denominação de delta xn, tá certo? Vou escrever aqui delta xn, né? Mais cn delta xn ao quadrado mais dn delta xn ao cubo, né? Isso aqui vale, na realidade, o yn mais 1, a coordenada da próxima altura, que é essa aqui, certo? Então fica yn mais 1 menos yn, da delta yn, igual a gente obtém essas relações, né? No n-ésimo intervalo, certo? Né? A gente obtém uma relação dessa, por exemplo, né? Aqui no caso, delta yn é a diferença da coordenada n mais 1 da altura, né, menos yn, né? Bom, tem essas relações aí. Então, quando você escreve o polinômio dessa forma, né, só apagar aqui, dessa forma que a gente acabou de escrever, né, no n-ésimo, você tem então, só lembrando aqui, né, n intervalos, porque os pontos são numerados de 1, 2,
3, etc., n mais 1, né? Então aqui tem o primeiro intervalo, esse aqui é o nº intervalo. Então você tem, desculpe, n intervalos, tá certo? E n polinômios, né? N polinômios, cada um contém 3 coeficientes, são 3n coeficientes. Então a gente tem que montar um sistema de equações que permita obter os 3n coeficientes. Precisamos de 3n equações, né? Então, como são obtidas essas equações? Bom, primeiro a gente obtém, eu acabei de mostrar para vocês, n equações obtidas na condição que o polinômio no nº intervalo na coordenada seguinte, né, que termina o intervalo, vale a coordenada y mais 1, como eu acabei de fazer, que gerou essa primeira condição aqui, tá certo? Isso aqui é conhecido, né? Isso é conhecido. Então, Bn, Cn, Dn são incógnitas, então a gente faz isso em cada um dos n intervalos, certo? Bom, tem mais uma outra condição, né? A gente vai ter nos pontos interiores, certo? Então veja, né? Só observando, né? N vai de 1 até N, são N intervalos, N maiúsculo, tá certo? Você tem N menos 1 equações para a continuidade da primeira derivada de cada polinômio, certo? Nos pontos interiores, ou seja, a derivada no ponto xn mais 1, então veja, por exemplo, né, ponto 1 e ponto 2, tá certo? Então esse é o primeiro ponto, né? Então esse aqui é P1, esse aqui é o x2. Então a derivada P1', Pn' no ponto xn mais 1 é a derivada do próximo polinômio no ponto xn mais 1. Daí a gente gera aí n menos 1 equações, certo? Então você já tem n equações e agora você tem a primeira derivada contínua n menos 1 equações, né? Então a gente precisa de 3n equações. Então vamos prosseguir. Gera essa condição, vocês vão trabalhar isso aí para calcular, tá certo? Na lista, né? E finalmente, mais n menos 1 equações para a continuidade da segunda derivada de cada polinômio nos pontos interiores. Então, é uma condição desse tipo e gera essa equação aqui, tá? Bom, faltam duas, tá certo? Bom, a gente tem que considerar duas situações. As funções podem ser... Você pode ter vários tipos de funções, né? Essa função aqui, por exemplo, primeiro ponto x1, último ponto xn mais 1, nesse caso, x1 é diferente de xn mais 1. Né? Você pode ter algo assim, né? Uma curva fechada, certo? Uma curva fechada não, um conjunto de pontos que forma, quer dizer, cuja função final que vai passar por esse ponto vai ser uma curva fechada. Nesse caso, x1, né, x2 e o último ponto, xn mais 1, coincide, né? Então, nesse caso, x1 é igual a xn mais 1. Tá? Então, as duas equações que restam dependem de se x1 é ou não igual a xn mais 1. Então, no primeiro caso, se x1 for diferente de xn mais 1, voltando para cá, né? Uma possibilidade é você impor que a segunda derivada seja zero, certo? Você pode impor qualquer coisa, na realidade, né? A gente pode impor, por exemplo, que a segunda derivada seja zero. É um valor simples, né? Segunda derivada igual a zero nas bordas. Ou seja, isso quer dizer que no ponto inicial,
x1, derivada da segunda é zero, da condição sem igual a zero, né? Basta calcular aqui, tá certo? Vamos fazer rapidinho aqui. Pn de x é igual a yn mais bn x menos xn, né? Mais cn x. Eu vou fazer só isso aqui para a gente mais ou menos mostrar como é que saem essas equações que a gente está derivando. X menos xn é um cubo, né? Derivar a primeira, bota aqui Pn' de x é igual a Bn mais 2Cn x menos xn mais 3Dn x menos xn ao quadrado. Derivar a segunda vai dar 2Cn, né? Mais 6Dn x menos xn linear, né? Então, se eu fizer P1, que o primeiro polinômio P1 de x1, vou derivar a segunda, P1 duas linhas de x1 igual a zero, isso quer dizer o quê, né? C1 igual a zero, né? Então, essa é a condição que a gente obtém, certo? Então, derivar a segunda a zero na primeira borda dá isso, né? E a outra condição no nésimo mais um ponto vai gerar essa outra condição aqui que você faça uma dedução aí que é simples, certo? Né? Então você tem mais duas equações, então formamos n equações, n menos uma equações para a primeira derivada, n menos uma para a segunda e duas condições para a derivada segunda nula nas bordas, certo? A outra condição é quando x1 igual a xn mais 1, né? Certo? A gente impõe, tá certo, que as primeira e segunda derivadas são iguais para o primeiro e para o último polinômio, né? Isso gera duas equações adicionais, né? Gera equações desse tipo aqui para os coeficientes, certo? Eu não estou fazendo essas deduções porque isso vocês vão trabalhar, né? Façam a dedução para se convencer que está tudo certinho, certo? Mesmo porque vocês vão ter que derivar a equação matricial, né? Que dá um certo trabalho, né? Então você obtém esses conjuntos de equações, tá certo? Só para mostrar assim rapidamente, são equações em quem? São 3n equações, que é o que nós precisamos, né? Nos coeficientes, nas incógnitas que são Bn, Cn e Dn, né? 3 vezes n, né? Então você tem 3n equações. E você tem aí essas equações aqui. N equações, n menos 1 equações desse tipo, para a primeira derivada, n menos 1 equações para a segunda derivada. Isso aqui no caso x1 diferente de xn, né? Xn não, xn mais 1, certo? E você tem então derivada segunda nula no primeiro ponto, derivada segunda nula no último ponto. Então a gente tem que resolver esse sistema de equações para obter os coeficientes, e aí você tem a spline, né? Certo? As splines, né? Muito bem. Ok. A outra condição é x1 igual a xn mais 1. Você gera, né, esse conjunto de equações que é parecido. Essas três primeiras são o mesmo conjunto de equações no caso x1 igual a xn. A única diferença fica nas condições para a primeira derivada e segunda derivada contínuas, né? Existe um método de fazer a solução dessas equações expressando todos os coeficientes, né, em função dos bn's, certo?
E a solução fica mais fácil, né, se os intervalos forem iguais. Daí o ΔX sai das equações, né? Então a gente redefine aqui coeficientes maiúsculos, né, B, C e D maiúsculos, que são, aparece o ΔX, né, multiplicando aí, ou ΔX ao quadrado no caso do C, ou ΔX ao cubo no caso do D, e nós ficamos com equações mais simples, tá certo? Não precisa ser os intervalos iguais, só para mostrar, para ilustrar a solução, né, no caso de intervalos regulares, tá certo? Então ficamos com esse conjunto de equações, e aí tem que se ter um certo trabalho, que é o que você vai fazer na lista de exercícios, para expressar todo mundo em função dos B's, tá certo? Então, é possível vocês mexerem nessas equações e deixar um sistema de equações apenas nos Bn, né? Ou seja, B1, B2, até o Bn mais 1, né? Aliás, desculpe, né? Até o Bn, não é Bn mais 1 não, porque são N polinômios, Bn. Então você vai ter B1, B2, N incógnito. É possível mexer, eliminar o C e o D das equações, tá certo? E deixar tudo em função de B, né? E quando isso é feito, aí é a primeira questão da lista de exercícios. Ou seja, depois de alguns simples procedimentos, né, vocês vão chegar nessas equações matriciais que vocês estão vendo aí, certo? Né? Aqui quer dizer que é 2, 1, aqui é 0, 0, 0, 0, 0, tá certo? 1, 4, 1, 0, né? E assim por diante, né? Você tem esse sistema de equações, resolvendo esse sistema de equações, uma inversão simples, essas matrizes são esparsas, né? Se obtém os coeficientes, está resolvido o problema, tá certo? Você tem aí N coeficientes, né? O que acontece? Você quando tem, por exemplo, imagem, né? Tem um conjunto muito grande de pontos. Você reduz o número de pontos e, por exemplo, né? Vamos falar de caso bidimensional, tá certo? Você tem isso aqui, certo? Compressão de dados é mais ou menos isso, né? Deixa eu botar aqui 5 por 5, 5, pronto. Isso aqui é uma região pequena de uma imagem que você tem escala de cinza, por exemplo, né? 5 por 5, né? Você deixa só no lugar isso aqui, ó, 4, 25 você reduz para 4 pontos. E faz uma função f de xy suave entre esses pontos, que mapeia, tá certo? Mais ou menos esse conjunto essa transição, essa distribuição de intensidade ou de escala de cinza da imagem. Você então vai reduzir substancialmente, né, o problema usando funções com derivadas contínuas, né, e reduzindo o número de pontos da sua informação, né? Então, enfim, ou seja, o procedimento de splines consiste simplesmente, no caso de intervalos regulares, em inverter, né, as matrizes, tá certo? E calcular os coeficientes, e aí, obtidos os B's, você determina os coeficientes dos polinômios e constrói sua função spline, né? Certo? Bom, é basicamente isso. Ora, é claro que a matemática tem funções de spline embutidas, né? Tem vários tipos de interpolação, inclusive curvas Bézier, que são curvas contínuas que passam por um conjunto de pontos, né, ligados por segmentos de reta. São curvas, não é que elas passam exatamente pelos pontos, mas elas passam tangenciando, digamos, uma trajetória constituída de segmentos retilíneos, né? Mas a gente só está se concentrando aqui só na interpolação tradicional até grau 9, certo? Ou seja, por padrão, a matemática tem a função interpolation, né? Então você tem um conjunto, vamos falar no caso unidimensional, né? Data é um conjunto de valores, tá certo? De x e y. X e y seria, no caso, x e f de x, né? Certo? E aqui a ordem da interpolação é n, até 9. Se você omitir isso aqui,
ele assume que é interpolação cúbica, e a função chama-se interpolation. Ele constrói uma função pura, certo? Que você pode chamar ela dando um valor para o argumento dela, f de xp. Certo? Então, a sintaxe na matemática é essa aqui. Observe que isso aqui não é o set de leis, né? É um igual mesmo aqui, tá certo? Não tem x como argumento, você constrói a função a partir de um conjunto de pontos, né? Constrói a função interpoladora, depois chama a função usando um argumento para essa função, f de xp, a função calculada no ponto xp. Né? Então você tem tanto em uma dimensão, tá certo, como em mais dimensões, funções multidimensionais, ou seja, listas de dados multidimensionais, né? Listas de pontos multidimensionais. Se você tem um conjunto, você tem que expressar nessa estrutura aqui, tá certo? Aqui no caso uma lista uma lista de pontos que depende das coordenadas no plano, tá certo? Então você tem aqui essa lista x1 e y1, o valor da altura, tá certo? Digamos assim, né? No domínio f1, né? x2 y2, valor no ponto x2 y2, xn yn, valor. Então observe a sintaxe, né? Cada elemento dessa lista tem como primeiro elemento a lista de valores xy e segundo elemento o valor escalar da função. Lista de pontos, certo? Não é limitado a 2 dimensões, pode ser n dimensões, tá certo? Isso aqui poderia ser algo assim, ó, x1, y1, z1, w1, você tem vírgula f1. Primeiro elemento, tá certo? E assim por diante, né? Você pode fazer também isso. Vamos dizer no caso bidimensional, que é o que a gente lida no nosso caso físico, certo? Mas poderia estar lidando com coisas de dimensões superiores. Né? Então, o mesmo nome, tá certo? A função interpolation pode ser usada, né? Função pura f, interpolation de data, e que data, no caso de funções multidimensionais, tem essa estrutura aqui, certo? Ok? Então, por exemplo, você quer calcular a função interpoladora, você pega f no ponto xp, yp, a função num ponto que não está no conjunto de pontos, é um ponto interpolado. Né? Certo? Muito bem, então esse é o que tinha para falar nessa aula. E vocês têm a oficina, né? Na parte 1 da oficina, que vocês vão fazer, vocês vão obter aquelas equações matriciais, vocês vão ter que deduzir aquilo ali, certo? Na mão. Né? E vocês vão, na parte 2, fazer simulações usando a sua própria função spline que você vai definir e usando o spline do próprio matemático, certo? A questão de Deus é para você construir a sua própria spline, tá certo? Você vai ter essa função que eu chamei de Open Cubic Spline, que é a sua função spline, né, de uma variável só. Ele não vai fazer 2 dimensões porque é muito mais complexo. Então, aí, vocês observaram que fazer spline para uma dimensão já é complicado, imagine 2 dimensões ou multidimensões, né? As equações são complexas, né? Muito complicadas, certo? Então, a sua função vai ser de uma variável, U é o conjunto de dados, numa lista, né? Você pode fazer assim, tá certo? A lista de pontos, né? E ela vai ser chamada para calcular num ponto x qualquer, né? Então, x é a coordenada x em que y é calculado, certo? Y são os valores da função que você quer calcular, né? Certo? Então, constrói essa spline e aplica ela para um caso específico, que é o que está sendo dado aqui, tá certo? Um conjunto de pontos em que a enésima coordenada é dada por isso aqui, e o valor da altura é seno do argumento xn vezes π, né? Então, façam o gráfico e vejam se a spline de vocês deu certo. Né? Tá certo? Isso é uma coisa simples, né, de fazer. Quer dizer, razoavelmente simples. Né? Você vai ter que, dentro do seu bloco de programa, vocês vão ter que obter os coeficientes, tá certo? Observe que nesse exemplo aqui o intervalo é regular, né? Então, esse formalismo que a gente desenvolveu pode ser utilizado para cálculo de BN. Calculou BN, calcula o CN e o DN, tá certo? E calcula os B, C e D minúsculos, né? Para obter a função spline, certo?
Bom, e a partir daí você faz usando as funções embutidas, né? Faz a questão anterior, certo? Usando o interpolation, matemática, né? E fazer também trabalhos com interpolação em 2 dimensões, né? E a gente vai reportar a nossa oficina 10. A gente fez solução numérica da equação Laplace. E agora a gente vai pegar uma função interpoladora em 2 dimensões para descrever aquele conjunto de pontos para uma função contínua, né? Então, esse é o objetivo aqui, né? A interpolação para o caso 2D para calcular as splines associadas à solução numérica da equação de Laplace para os diferentes problemas do capítulo 10. Né? E vocês vão representar no mesmo gráfico, né, a distribuição de valores discretos do potencial obtido numericamente, né, e as splines correspondentes. Então vocês vão fazer no mesmo gráfico, né, vocês vão ter lá potencial, a função contínua, né? E vocês vão ter conjunto de pontos, certo? Obtidos na solução numérica. Então vocês vão usar 2 funções, que é o plot 3D, que é para plotar a spline, certo? A função spline, que é a função contínua. E list point plot, eu acho que é 3D, né? List point plot 3D. Porque a gente não quer ligar os pontos, quer mostrar os pontos isolados, que é isso que a gente quer mostrar no espaço 3D, certo? Potencial, né? Versus XY, certo? Então você vai usar list point plot para ver os pontos da solução numérica e a superfície que passa por esses pontos, que é a spline, para vocês verificarem que deu tudo certo. A gente vai, para poder ver as 2 coisas bem, vai usar uma nível de transparência, né? Nessa função plot 3D, tá certo? E você vai usar o atributo plot style igual a opacidade, por exemplo, ponto 5, né? 50% transparente, certo? Quando você fizer plot 3D. E como é que plota as 2 funções ao mesmo tempo? Então você usa o comando show, tá certo? Show. Então, o show permite você plotar vários tipos de gráficos diferentes. Você vai botar show plot 3D, vírgula, o list point plot 3D. Que tem, eu não estou omitindo os argumentos, tá? Você show as 2 coisas, ele mostra os 2 gráficos simultaneamente, tá? Ok? Então, isso é o que a gente tinha para falar hoje, para esse tema, né? Embora enxuto, mas ele é razoavelmente trabalhoso para se fazer, certo? Então, eu ia botar nesse tema tanto interpolação como regressão não linear, mas eu achei que ia ficar muito grande, né? Então a gente vai separar. E a última oficina estava prevista a impressão 3D, talvez eu não faça impressão 3D e faça a regressão. Ou talvez faça a regressão e impressão 3D, a gente ainda vai ver, certo? Ok? Então ficamos por aqui, até a próxima oportunidade.